temos o prazer agora de voltar a conversar com o Dr. Wagner de Ibrahim Pereira, cardiologista, agora no segundo vídeo da série. Dr. Wagner, obrigado por aceitar esse nosso convite. Quais os principais problemas que podem atingir o coração? Muito obrigado. O coração ele é um músculo, é uma bomba responsável pela injeção de sangue para nutrir a todos os órgãos. Você pode ter as doenças degenerativas do coração, você pode ter a hipertensão arterial que não tratada leva a uma sobrecarga do coração, você pode ter a aterosclerose ou enrijecimento das artérias coronárias que irrigam o coração, o endurecimento, a obstrução coronária que levando ao infarto, à angina. Você pode ter as arritmias cardíacas, que são distúrbios do ritmo do coração, que são consequência muitas das vezes de patologias que acometem o próprio coração ou de manifestação de doenças em outros órgãos. De uma maneira genérica, eu poderia simplificar para você de maneira estratificada dessa forma. São muitas as doenças que acometem o coração. Muitas das vezes eu diria de uma maneira simplista que as principais causas das doenças do coração é a hipertensão arterial não tratada, a aterosclerose das artérias coronárias, as artérias que irrigam, que mantêm o coração alimentado de oxigênio, e as arritmias cardíacas. E o fator hereditário em relação a isso é muito forte? O fator hereditário ele é um fator forte, ele é um fator importante, que é associado com outros fatores adquiridos, sejam pelo estilo de vida, sejam por sobrecargas ou consequência de outras doenças não cardíacas, gera a manifestação das cardiopatias. O fator hereditário sempre deve ser levado em consideração, relacionado à idade da morte dos pais e da mãe, as causas, a morte súbita, a história de infarto, a história de pressão arterial, a história de distúrbios do ritmo do coração. Como fazer desde a tenra idade com a prevenção? Porque nós estamos vendo aqui, infelizmente no Brasil, com uma tendência mundial, o consumo de comidas calóricas, uma alimentação errada, um ritmo de vida acelerado. Como fazer com que desde a tenra idade uma criança possa tentar evitar um problema no coração? A sua pergunta é muito importante e muito oportuna. Hoje se concebe a prevenção das doenças cardiovasculares desde a infância. É possível demonstrar em estudos bastante avançados, já desde a infância, placas de gordura, ou chamadas placas de aterosclerose, em crianças com obesidade, em crianças com distúrbios hereditários do metabolismo das gorduras. Então, o sobrepeso, a obesidade, a dieta incorreta, ela já começa a ter as suas consequências desde a idade e a adolescência. Então se concebe hoje, que é muito importante desde a infância, o combate à obesidade infantil, a alimentação pobre em gorduras saturadas, a alimentação mais natural possível, rica em fibras, em frutas. É muito importante conceber o conceito de obesidade desde a tenra idade e levar em conta a presença, a necessidade da atividade física na criança, combater o sedentarismo, a alimentação correta, combater o sobrepeso e muitíssimo combater a obesidade. Você diz, puxa, placa de gorduras desde a tenra idade. Então me vem aqui à mente o seguinte, uma pessoa de repente pode ter o colesterol, triglicéridos, enfim, todos os seus marcadores no exame, em ordem, mas ele tem uma obesidade, uma barriga grande. Esse fator também influencia uma eventual doença cardíaca? Sem dúvida, eu vejo que você está muito bem informado. É importante ressaltar que 20% das pessoas que se manifestam com cardiopatia, seja com infarto, com angina ou até com a morte súbita, têm os seus fatores ditos de riscos normais, o colesterol, o triglicéridos, os níveis de glicemia. Mas se você aprofundar, ela tem marcadores de inflamação, a proteína C reativa, que hoje é um marcador, que é sinal de que a inflamação esteja ocorrendo também em consequência de gorduras localizadas, seja na cintura abdominal ou acúmulo de gordura intrahepática, entendeu? Que geram distúrbios do sono,
a apneia do sono, a insônia crônica, né? Ela produz essas substâncias inflamatórias, que a gente pode ter sinais dela através da proteína C reativa, que são indutoras da aterosclerose, do endurecimento, ou seja, da obstrução das artérias coronárias. Então, cada vez mais se está atento a outros fatores de risco, além dos convencionais, como a glicemia, o colesterol, o triglicérides, a pressão arterial. O sobrepeso, os distúrbios do sono e a atividade inflamatória que manifesta-se nas artérias coronárias, que são as artérias que irrigam o músculo do coração. Dr. Wagner Ibrahim Pereira, então, frente a esse quadro, nós poderíamos denominar de doenças metabólicas, não é isso? Exatamente, essa é a tendência hoje de você ter uma abordagem multidisciplinar dos distúrbios do coração. O distúrbio metabólico, a síndrome metabólica, você nunca sabe quando começa de fato o diabetes, por exemplo, os distúrbios do carboidrato, da glicose, da glicemia, os distúrbios inflamatórios. Então, a doença, a atenção geral hoje é para entender de uma maneira mais ampla as alterações metabólicas que levam às doenças do coração, sobretudo a aterosclerose coronária, a hipertensão arterial. Hoje, a colocação de ponte de safena, ela tem uma durabilidade maior do que há 20, 30 anos? Veja bem você, antes de falar em durabilidade, a história da cirurgia de revascularização do miocárdio mudou um pouco nos últimos tempos. O uso da artéria mamária interna, uma artéria que nós temos aqui, que corre lateral, aqui a região torácica, que tem uma durabilidade maior do que as pontes de veia safena, né? Então a durabilidade em princípio é maior. A evolução da técnica, os critérios de indicação. Sim. E as opções outras, o tratamento às vezes não invasivo através da cirurgia, como a colocação de stent, a realização de angioplastia. Mas sem dúvida a durabilidade dos enxertos hoje são maiores, sobretudo devido a uma revascularização mais completa e a utilização da artéria mamária interna, da própria artéria radial.